Alô. Não, tudo bem, a gente vai trocando de um microfone para lá e para cá. Bom, como o Serginho estava dizendo, o nosso movimento é suprapartidário, né? Nós nos intitulamos o PCP, Partido da Cultura Paulista. Nós não carregamos bandeira ideológica, mas sim o princípio que a produção, a difusão e a fruição de bens culturais é um direito cidadão. E o Estado tem a responsabilidade de induzir o desenvolvimento da cultura, e não por acaso as políticas públicas de fomento à cultura são a base civilizatória dos países desenvolvidos em todo o mundo. A cultura desempenha também um papel estrutural no desenvolvimento de identidade das pessoas e tem grande relevância econômica, sendo uma das indústrias mais geradoras de empregos e de impostos, além de proporcionar uma efetiva inserção social. Hoje o setor cultural é economicamente mais forte ainda que os setores têxtil e farmacêutico. No estado de São Paulo, a unidade federativa mais rica do país, a economia criativa, tão exaltada aqui no estado atualmente, já responde por 3,9% do PIB estadual, contribuindo para a geração de renda, emprego, inclusão e desenvolvimento. Porém, apesar dessa relevância econômica, a cultura não tem recebido o mesmo tratamento proporcionalmente dos demais setores industriais. Então é o momento desta casa acordar para este fenômeno e iniciar a reversão dos cortes orçamentários que a cultura vem recebendo a cada ano. Pois é, então a cultura não atinge nem 0,5% do orçamento geral do Estado. Como já foi dito aqui, né? Vou falar mais alguns números só para reforçar. Em 2010, há quase 10 anos atrás, a cultura equivalia a 0,71% do orçamento geral. Vou repetir, 0,71%, com um aporte de 900 milhões de reais. E desde então os governos só fizeram diminuir o orçamento da cultura. Em 2019, o aporte foi de 816 milhões de reais, que representa, pasmem, 116 milhões de reais a menos do que em 2010. Bom, porém, como o orçamento geral do Estado, assim como o PIB de São Paulo, só cresceu desde 2010, em termos absolutos, a gente pode dizer que o corte sofrido pela cultura foi de cerca de 15%. Agora, em termos relativos, ou em relação ao percentual do orçamento geral, o corte foi da ordem de 50%, ou seja, o orçamento da cultura decaiu 50% em menos de 10 anos, que é um absurdo. E aí a pergunta é, como é que a gente deixou isso acontecer? A pergunta é essa, como deixamos isso acontecer? Se em 2019 tivéssemos recebido os mesmos 0,71% do orçamento geral, como foi em 2010, a cultura receberia 1.641 bilhões de reais. Repetindo, 1.641 bilhões de reais. Isso faz com que São Paulo ocupe, pasmem, isso eu não sabia e é absolutamente assustador, a 24ª posição no ranking nacional de investimento em cultura por estado. Estamos na lanterna do país. Isso tem que mudar, gente. Nosso entendimento é que o Estado de São Paulo tem plena capacidade de investir mais em recursos da cultura. Compromisso público firmado neste ano com a Frente Parlamentar de Cultura pelo secretário Sérgio Saleitão é aumentar o orçamento da pasta em 2020 e é possível de ser concretizado. Senhor secretário Sérgio Saleitão, destinar 100 milhões de reais para o PROAC Editais, único programa de fomento direto de cultura do Estado. Aumentar relativamente pouco o percentual da pasta em 2020, de modo a obter
os mesmos 900 milhões de reais disponibilizados há cerca de 10 anos atrás. E o que foi proposto, afinal, na Lei de Orçamento, na LOA de 2020? Bom, o orçamento apresentado pelo governo prevê para a Secretaria de Cultura o desembolso de pouco mais de 800 milhões de reais, ou seja, 16 milhões de reais a menos do que o orçado em 2019. Bom, isso quer dizer o quê? Que, mais uma vez, São Paulo vai cortar o orçamento da cultura. Bom, e esse corte pegou todos nós de surpresa, provoca grande desconforto em todo o setor. E aqui temos dois exemplos, Sérgio. Primeiro, o orçamento proposto juntou as rubricas tradicionais da pasta destinada para oficinas culturais, a Escola de Música Tom Jobim, as fábricas de cultura, a SP Escola de Teatro, o Projeto Guri, a Rede Cultura Viva, a Rede de Cidades Criativas e o Prêmio Estímulo ao Curta-Metragem, criando boatos até sobre a descontinuidade desses projetos. Bom, sabendo que 2/3 do orçamento, tá? Vou repetir, são 2/3 do orçamento da Secretaria de Cultura é destinado para as organizações sociais e as fundações, por que foi proposto um corte no PROAC, que é o único instrumento de fomento direto em cultura do Estado de São Paulo? Por que cortar a verba dos editais, dos programas onde as verbas são mais bem distribuídas e que promovem maior desenvolvimento cultural do Estado? Bom, o PROAC apoia projetos de grupos artísticos, de cooperativas, de coletivos culturais periféricos e do interior, e até prefeituras por meio de editais públicos e seletivos. Então, essa gigantesca diversidade cultural do Estado de São Paulo é resultado dos editais do PROAC. E não foi uma concessão, que foi conquistado aqui, por todos nós, aqui, né? Aqui nessa Assembleia Legislativa, entendeu? E foi um compromisso assumido pelo governo da época, entendeu? Que, portanto, tem que ser respeitado. Se aprovada a LOA 2020, tal qual proposta pelo governo, o Programa de Ação Cultural, o PROAC, editais, terá um corte de 55%, ou seja, é isso mesmo que vocês ouviram, 55% de corte. Em 2019, foi aprovado 70 milhões de reais de investimento na rubrica PROAC, Programa de Ação Cultural Editais. A proposta para 2020 é que se aprove apenas 31 milhões de reais. Ou seja, repetindo, 38 milhões de reais, menos da metade do valor orçado em 2019, com a situação que a gente está vivendo no Brasil hoje. Estamos falando em geração de emprego, de renda, estamos falando da circulação de salários, do mercado de trabalho, do recolhimento de tributos, estamos falando de investimentos. Pois é, nós somos um setor não importante apenas para a cultura, mas também para a economia. Nós somos um setor economicamente saudável. E para que não restem dúvidas, segundo o estudo recente da FGV, que analisou o impacto econômico do PROAC Editais entre 2013 e 2017, a cada R$2 investidos na cultura através do PROAC, volta R$1 para os cofres públicos como retorno garantido de investimento. E além disso, o PROAC Editais instituiu mecanismos de descentralização de investimentos, sendo o único programa capaz de distribuir metade dos recursos para o interior e para o litoral do Estado. E em termos de política pública, o PROAC Editais tem um potencial de se tornar um dos mais avançados programas de fomento à cultura no mundo. A exemplo do trabalho feito na SPCine, o PROAC Editais tem condições de implementar políticas de ação afirmativa que garantam o acesso aos recursos por artistas e produtores culturais pertencentes a grupos minoritários, mulheres, negros, indígenas, LGBT, contribuindo assim para a democratização do acesso à cultura. O PROAC Editais precisa estar sensível à crise da cultura em âmbito federal. Não tem como não estar sensível, né? A União era até 2019 nosso principal investidor. Todos aqui presentes já ouviram falar sobre a turbulência que enfrenta a Ancine com a suspensão de editais
e a paralisação do fundo setorial. Há o perigo da atividade audiovisual sofrer uma paralisação já em 2020. Isso no ano em que o Brasil fez tão bonito nos festivais internacionais, o nosso cinema brilhando lá fora, participando dos principais festivais, ganhando prêmios, trazendo prêmios inéditos para o Brasil, né? Enfim. Bom, além disso, neste ano o governo federal fez cortes substanciais mais amplos, suspendendo os programas de patrocínio cultural da Petrobras e do BNDES, que são estratégicos para a produção e difusão da música, do teatro, da dança e do cinema. Bom, falando de novo de economia, né, o impacto econômico de todos esses cortes ameaça o futuro de milhares de empresas paulistas. São Paulo não pode abandonar o cinema, o audiovisual, o teatro, a música, a dança, o circo, as artes visuais, a literatura, o hip hop, o slam, a arte indígena, as feiras, as exposições, os eventos e as festas populares. Então a gente finaliza aqui essa apresentação fazendo um apelo às deputadas e aos deputados, ao secretário de Cultura, na tentativa de unir os partidos políticos dessa casa, governo e sociedade civil organizada para incrementar o programa PROAC Editais. Foi apresentado a essa casa, pela bancada do PT, um projeto de emenda que a cultura deseja que se transforme num projeto de todos os parlamentares. Um projeto de emenda que visa recompor o orçamento do PROAC, editais para 2020, solicitando a suplementação de 40 milhões de reais à rubrica do PROAC para o ano que vem, de maneira a pelo menos manter o valor orçado em 2019, que foi de 70 milhões de reais. Nesse sentido, esperamos sensibilizar as deputadas e os deputados deste Parlamento para que seja aprovado o projeto de emenda ao PL 112 de 2019, de número 3918. Viva a inclusão! Viva! Viva! Viva a diversidade! Viva a união do setor cultural com a LESP! Viva os profissionais da cultura!